Saia das nossas cabeças. Somos todos iguais. Todos nós teremos um dia do ponto final. E o currículo para a vida eterna é tudo aquilo que fizemos aqui na terra, bem como aquilo que nós não fizemos. Eu sou mais que vencedor, porque somos a igreja de Cristo, e contra nós as portas do inferno não prevalecem. Diga assim comigo hoje: o Deus de paz está esmagando Satanás. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 30 de maio de 2024, são 19 horas. Minha amiga, meu amigo, Bolsonaro não foi à Marcha para Jesus neste ano. Você viu aí a última participação dele, que foi em 2022. Ano passado ele já não foi. Ele não foi para a Marcha para Jesus justamente no momento em que a situação estava muito complicada para ele. Ele estava respondendo aos casos como das joias e prestes a ser tornado inelegível pelo TSE, e este ano ele não foi também, num movimento muito significativo. E agora o dono da Marcha para Jesus, o tal Bispo Hernandes, sinalizou claramente que os dias de glória de Bolsonaro entre evangélicos estão no fim e os de Lula podem estar só começando. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E vamos em frente. O evento seria uma oportunidade de o ex-presidente reforçar o apoio ao prefeito e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes, mas, como você viu na edição de hoje do Primeiras Notícias, o Bolsonaro tem um poder de destruir a candidatura de Tarcísio de Nunes, na verdade, aqui na capital paulista, não é? Tarcísio é o governador. Para o Tarcísio valeu, porque o interior de São Paulo é de extrema direita, mas a capital paulista é progressista, é uma cidade cosmopolita, e na verdade em São Paulo o Nunes tem a possibilidade de não se reeleger se ele estiver muito perto de Bolsonaro. Seguramente ele não foi à Marcha para Jesus junto com o Nunes num ano eleitoral para um candidato que ele apoia, porque o Datafolha deu conta de que 61% dos paulistanos não votam em Nunes se ele for apoiado pelo Bolsonaro. Agora ele vai ter que se equilibrar para ficar só com o voto dos que apoiam Bolsonaro e evitar a maioria esmagadora dos paulistanos que odeia Bolsonaro. Seja como for, o Lula, por sua vez, foi fazendo o que ele sempre fez, comendo pelas beiradas, né? O ano passado ele enviou uma carta. Ano passado o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, ele mandou a carta. Ele esteve presente nesse evento, foi vaiado, não muito, mas foi vaiado. Este ano ele já não foi vaiado, e o Lula enviou uma carta muito elogiosa ao evento, elogiou os evangélicos e falou a linguagem deles, né? Aqui você tem a réplica da carta, você já deve ter lido talvez em algum site por aí. Ele manda a carta ao ilustríssimo senhor apóstolo Estevão Hernandes: receba minhas cordiais saudações, é sempre uma honra e uma alegria receber o seu convite para participar da Marcha para Jesus. Quero expressar meu respeito e meu reconhecimento pela realização de mais uma edição deste evento, que reúne milhares de fiéis em um momento de fé, unidade e oração. Como cristão, sinto-me regozijado de ver a dimensão extraordinária desse evento que tomou pé, e lembrou aqui que quem criou a Marcha para Jesus
foi ele em 2009. E, na verdade, surge aí, nesse evento, um sinal de que o Lula está caminhando para tirar esse povo evangélico da extrema direita. É muito importante que essa força emergente na sociedade brasileira seja desvinculada de grupos políticos, nem de esquerda, nem de direita. O grande papel que o Lula pode ter nesse seu governo de reconstrução do Brasil, ele saiu da aposentadoria para redemocratizar esse país e deixar uma obra, se for um mandato, se forem 2 mandatos, o tempo que for necessário para ele pacificar esse país e devolver a segurança para as instituições. E neste evento ele já mostrou que a sua persistência acaba sempre funcionando, usando bom senso e usando as palavras amigáveis de contemporização, de pacificação, em vez de usar a tática da guerra, do confronto. Veja essa matéria da Folha de São Paulo, que talvez você já tenha lido, porque eu estou lendo ela por volta das 18 horas, já faz mais ou menos umas 4 horas que essa matéria foi publicada, e o que é importante nessa matéria, e que eu vi que faltou por aí interpretarem, é o seguinte: o líder da Marcha para Jesus diz que a recepção a Lula poderia ser hostil e aponta desgaste a Bolsonaro, mas ao mesmo tempo ele diz que as coisas estão caminhando para melhorar a situação para o Lula e que Bolsonaro já não tem mais apoio tão forte entre os evangélicos, e as palavras são bastante significativas e é possível fazer e é preciso também fazer uma leitura correta delas. Se fosse a Marcha para Jesus pela primeira vez, o Lula seria bem recebido pelo apóstolo Estevam Hernandes, mas talvez não encontrasse um ambiente acolhedor entre os fiéis, diz o próprio Hernandes. Neste momento, diz ele, há um clima que pode ser hostil a Lula, o que obviamente seria um constrangimento extremamente desnecessário, e acredito que se resguardar nesse sentido é importante. Com certeza, porque tem muito evangélico ali de cabeça feita pelas Jovem Pans da vida e pelos canais de Telegram e WhatsApp. Caso viesse, disse o apóstolo, iríamos orar por ele, afirma, lembrando se tratar de uma praxe dispensada a governantes da marcha. Pela manhã, o Ricardo Nunes foi e recebeu sua oração. Quer queira, quer não queira, Lula é o presidente, e a Bíblia manda orar pelas autoridades constituídas por Deus, caso dos políticos eleitos em um país. Lula enviou pelo 2º ano consecutivo uma carta ao líder, que também preside a Igreja Renascer em Cristo. Hernandes definiu a carta como bonita e muito respeitosa. Nela, o Lula lembra que sancionou o projeto de lei que incluiu a Marcha para Jesus no calendário nacional em 2009, enquanto presidente em 2º mandato. No texto, o Lula enaltece a proporção que o evento ganhou. Quem entregou a carta foi o Jorge Messias, o advogado-geral da União, que ano passado foi vaiado e esse ano não foi. Ele subiu ao palco, mas não leu a carta do Lula. No ano passado, quando também representou o governo na marcha, foi vaiado por parte do público ao mencionar o Lula. O apóstolo apoiou o Bolsonaro na eleição de 2022 e esteve com ele nesta quarta em Campinas. O político do PL não irá à marcha neste ano, nem foi em 2023, tendo comparecido em seu primeiro ano como presidente em 2019 e no último ano, o ano eleitoral de 2022. Hernandes diz que o convidou, mas entende que Bolsonaro ficou hospitalizado, está cansado e tem outros compromissos, mas o líder religioso especula se o candidato que apoiou no pleito presidencial passado teria hoje a mesma força entre os evangélicos. Acha que não. O
tal bispo aí, apóstolo, como ele se define, acha que não, que apesar de ainda ser querido por muitos entre os evangélicos, o tempo desgasta muitas coisas e a própria ausência, a inelegibilidade de Bolsonaro, acredito que possa de alguma forma ter enfraquecido, que ele não tem exatamente aquilo que praticamente era uma unanimidade. Acho que hoje isso não existe, mas que uma maioria o apoia. Para Hernandes, a marcha vem para quebrar o radicalismo desta polaridade que temos no Brasil. Foi uma boa fala, uma boa decisão, uma boa opinião desse bispo aí, desse apóstolo, como ele se define, né? Eu nunca me acostumo com esses caras se apresentarem assim, eles se autonomeiam bispo, apóstolo e coisas assim que... mas tudo bem, é a fé deles, cada um faz o que quer. O importante é o seguinte, que o Bolsonaro, força ele perdeu e mais força ele perderá a partir do momento em que as denúncias contra ele forem conhecidas, minha amiga, meu amigo. Eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.